Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou para uma conversa, um aconselhamento, e enquanto ela me contava a sua história, eu percebi que na sua identidade existiam fraturas. E ao sair daquela conversa, refletindo sobre a minha vida e a minha história, eu cheguei à conclusão de que também me deparei com muitas fraturas na minha identidade. Provavelmente você também, na sua história, já tenha passado por momentos de fraturas na sua identidade. É sobre isso que nós queremos refletir ao longo desse mês. Eu te convido a participar dessa série de mensagens, porque as nossas identidades precisam ser reabilitadas. Participe com a gente presencialmente ou online, mas não perca nenhum capítulo. Jesus tem algo novo a fazer na minha vida e na sua vida também. Eu quero orar com você, mais uma vez, pedir para que o Espírito aquiete o nosso coração, traga a nossa mente por completo para esse momento agora de reflexão na palavra, todos que estão aqui, pessoal que está em casa, vamos orar? Jesus, muito obrigado, porque todas essas canções refletem o teu caráter, nos lembram de quem o Senhor é, e nós precisamos desse encontro com a realidade de quem o Senhor é, porque só há uma possibilidade da nossa identidade não permanecer fraturada, que é com o encontro real e verdadeiro com o Senhor, aquele que nos criou, aquele que pensou a nossa história. Nesse momento eu peço, Espírito Santo de Deus, que a tua presença em nós, nesse ambiente, no ambiente de cada casa, possa trazer consciência da tua presença, reverência diante da tua palavra, que nada mais faça sentido agora, a não ser ouvir a tua voz, perceber os direcionamentos do Senhor. A gente precisa que Jesus seja exaltado e revelado mais uma vez, que o Evangelho possa fazer morada em nós, vir de encontro e ao encontro as demandas do nosso coração. Eu oro assim por mim, por cada um dos meus amigos, amigas aqui nas suas casas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abrindo aí sua Bíblia no Salmo 139. Hoje a gente vai refletir um pouquinho nesse salmo, que é o Salmo de Davi. Para a gente começar essa série falando sobre identidade. A gente precisa falar sobre identidade. E eu quero abrir essa série trazendo um referencial teórico importante, que é tido como um precursor no assunto, esse assunto identidade, que também é um assunto muito falado, muito contemporâneo. Eu quero trazer algumas palavras de um psicanalista chamado Dr. Erik Erikson, um cara já aí do passado, e ele traz uma definição bem interessante sobre identidade. Ele diz assim: identidade é uma realidade integrada, em que a dimensão biológica, a vivência pessoal das experiências e o meio cultural dão sentido aos percursos da vida do indivíduo. Ou seja, é a partir de uma consciência de quem eu sou, né? A palavra contemporânea para isso é autoconhecimento, né? A gente vai refletir sobre autoconhecimento no domingo que vem. Então, o que ele traz é que a partir dessa consciência da minha identidade, a partir dessa consciência de quem eu sou, que passa por essa somatória, por essa matemática, então eu me movo, né? Os percursos da vida são definidos a partir da minha identidade. O que eu encontro quando eu me autoconheço é a minha identidade. É um encontro com a nossa identidade, que é essa somatória, né? Ele coloca ali pelo menos essas três dimensões que ele diz, que ele chama de realidade integrada, né? A dimensão biológica, ou seja, aquilo que nós temos, né, como ser biológico, DNA, corpo, enfim. Soma isso, essa vivência pessoal das experiências. Então cada um de nós vivenciamos experiências, né?
desde que nascemos. Nós vivenciamos experiências na nossa família, na escola, no meio religioso, enfim, no bairro, na vizinhança. E também o meio cultural. Então, alguém que é nascido, por exemplo, no Brasil, experimenta referências culturais diferentes de alguém que é nascido no Japão, na África, enfim. E de acordo com esse teórico, a somatória disso forma a nossa identidade. Mas qual é o problema que a gente tem diante disso? Seria maravilhoso se nós estivéssemos diante dessas três dimensões equilibradas e perfeitas. Não é? Seria maravilhoso se a nossa identidade fosse formada a partir dessas três áreas em completa e perfeita harmonia, plenitude. Eu não vou entrar no aspecto biológico, mas eu vou trabalhar os outros aspectos. O aspecto, por exemplo, da vivência pessoal das experiências. Seria maravilhoso se todo ser humano crescesse e a vivência pessoal das suas experiências na família, na escola, na religião, na vizinhança, fosse perfeito, mas não é. Seria perfeito se a vivência de cada indivíduo no meio cultural fosse equilibrado, mas não é. Então qual é o problema disso? O problema é que quando nós colocamos essa matemática e surge um problema dentro de algum desses pontos aqui, nós temos fraturas na nossa identidade. Então, se alguém, em sua vivência pessoal das experiências, por exemplo, no meio familiar, cresceu num ambiente onde viu o pai maltratar a mãe, onde viu o pai trair a mãe, ou a mãe trair o pai, tratar mal o pai, onde foi maltratado enquanto criança. Se uma criança é abusada, seja dos pais, seja de um tio, de alguém próximo, seja em casa, seja na escola, ou seja, essa vivência pessoal das experiências, quando sofre algum machucado, e nós sabemos o quanto isso é possível, provavelmente você viveu machucados na sua vivência pessoal de experiências, em algum lugar, ou mesmo na sua cultura. Nós temos fraturas na nossa identidade. É daí que vem a identidade fraturada. Porque um ponto de desequilíbrio nessa matemática é suficiente para nos ferir, para causar fendas na nossa identidade, rachaduras na nossa identidade. Eu tive fraturas na minha identidade. Eu tive fraturas na minha identidade. Quando eu olho para essa matemática, eu percebo em que momentos ou em que ambientes a minha identidade foi fraturada. E eu acredito que todos nós, você também, sofreu fraturas na sua identidade, seja no ambiente familiar, seja no ambiente da escola, seja no ambiente religioso, seja, enfim, no seu trabalho, na vizinhança, ou no meio cultural em que você cresceu, em que você teve ali a sua formação de infância, adolescência, enfim, todos nós tivemos fraturas na nossa identidade. E quando algo é fraturado, faz-se necessário uma reabilitação. Quando algo é fraturado, é necessário uma reabilitação. Por que que é necessário uma reabilitação? Porque se a sua identidade não for reabilitada, inevitavelmente você vai se mover a partir das fraturas da sua identidade. O que vai te direcionar a se relacionar com outra pessoa, o que vai te direcionar a olhar para o trabalho, a olhar para como você toma suas decisões, é inevitável. São as fendas da sua identidade, as rachaduras, as fraturas. Por isso, precisa ser reabilitado. Você já experimentou se exercitar lesionado? Já teve essa experiência? De se exercitar lesionado? Você até vai, né? Você vai com força de vontade, você quer, tal, aí esquenta a coisa, você consegue, aí passa, esfria, vem aquela dor, e aí você inevitavelmente se debilita ainda mais, você vai ter que ficar parado um tempão. Ou seja, você não consegue ser tudo aquilo que você consegue ser, por causa de uma fratura. Isso é exatamente assim com a nossa identidade.
Enquanto ela não é reabilitada, você não consegue ser quem você pode ser. E Deus te criou para ser. A questão é que a gente precisa perguntar, ok, o que é que vai reabilitar a minha identidade? O que é que vai reabilitar a sua, a nossa identidade? Aí você pensa, bom, eu estou numa igreja, é óbvio que ele vai falar que é Deus. E é verdade, eu vou falar que é Deus, eu vou dizer que é Deus, que reabilita a sua identidade. A questão é o que exatamente de Deus, ou em Deus, ou como esse Deus reabilita as fraturas da nossa identidade. Por isso, eu quero ler o Salmo 139. Aqueles que são de tradição cristã conhecem muito bem o Salmo 139, ou pelo menos algum versículo dele você vai se lembrar à medida em que eu ler o Salmo 139. Senhor, sabes o que eu vou dizer? Vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento, Davi escreve, é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi escrito, estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Estes blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. E Davi termina assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Esse salmo é maravilhoso. Bom, preste atenção nisso. As fraturas da nossa identidade são consequências de um mundo enfermo, e a reabilitação começa quando temos um encontro real, e isso aqui é importante, com quem Deus é. Não é com Deus, é com quem Deus é. As fraturas da sua identidade são consequências de um mundo enfermo. E a reabilitação começa quando você tem um encontro real com quem Deus é. Para que a minha identidade e a sua identidade sejam reabilitadas, para que isso aconteça de forma muito profunda, para que isso seja transformado, porque falar de identidade não é brincadeira. Né? A psicologia, a psicanálise sabe o quão profundo é esse assunto, esse tema. Não é brincadeira a gente mergulhar na nossa história e olhar para a matemática da nossa vida, né? Aqueles 3 pontos, o biológico, as minhas experiências pessoais até aqui, a cultura. Não é brincadeira a gente ativar isso na nossa memória. Por isso não dá para ser simplista em dizer, Deus resolve esse problema. Não dá. Para que Deus resolva esse problema, nós precisamos de um encontro real com quem Ele é. E esse salmo, ou nesse salmo, Davi, inspirado pelo Espírito, nos revela quem Deus é. Quem Ele é. E eu quero, para ser didático aqui, para a gente ficar, para gravar na nossa memória,
para a gente aplicar isso nas nossas vidas, eu quero fazer 3 perguntas para esse tema, identidade reabilitada. Eu quero fazer 3 perguntas para a nossa reflexão de hoje. A primeira pergunta que eu quero fazer para a nossa reflexão de hoje é: onde estava Deus quando a minha identidade foi fraturada? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Onde é que Deus estava quando eu fui abusado, quando eu fui maltratado, quando eu não recebi afeto dos meus pais? Onde é que Deus estava quando eu fui traído, quando eu fui traída? Onde Deus estava quando eu me machuquei? Onde é que Deus estava quando me chamaram disso ou daquilo? Quando disseram que eu era isso ou aquilo? Onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava quando alguma daquelas áreas daquela matemática se desfuncionalizou, foi imperfeito? Onde esse Deus estava? Por que é importante a gente responder essa pergunta? Porque é muito disseminada a ideia de um Deus que em sua soberania e poder participa de tudo que acontece em nossas vidas. E não apenas participa de tudo que acontece em nossas vidas, mas decreta tudo que acontece em nossas vidas. Dessa forma, então, é como se Deus fosse a causa das fraturas presentes na minha identidade. Entendeu? Se eu digo que Deus define, se eu digo que Deus opera, se eu digo que Deus está presente em cada momento da minha vida, numa relação de Ele está fazendo o que Ele quer fazer, eu então preciso dizer que quando eu me fraturo, Deus me fraturou. Eu já vi muitas pessoas defendendo isso com base, inclusive, no que Davi escreve nesse salmo. Né? Por quê? Porque esse salmo mostra esse aspecto onipresente de Deus. Né? Deus está em todos os lugares. Davi, ele diz assim: não tem como eu fugir da tua presença. Se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu me escondo num buraco, se eu subo no mais alto lugar, onde eu estiver, o Senhor está, não tem como eu fugir do teu espírito. Ou ainda, a partir do versículo 16, que é quando Davi escreve que todos os dias da sua vida foram escritos. Acompanhe comigo. Vamos lá, agora. Deus saber de tudo não é o mesmo que Deus fazer tudo. Deus saber de todas as coisas não é o mesmo do que dizer que Deus faz todas as coisas. Onde é que está isso? No próprio texto. Preste atenção nesses versículos que vão completar essas informações que recebemos. Essa informação de que Deus está em todos os lugares. Essa informação de que Deus me criou e me viu quando eu ainda era uma substância informe. Quando nem os meus pais sabiam, Deus estava ali me gerando, me moldando. É verdade, o texto está escrito aí. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é: por que Deus está em todos os lugares e sabe de todas as coisas? E aí, olha só o que aparece no versículo 5 e o versículo 9 e 10. Quando Davi diz que Deus está em todos os lugares, ele termina no versículo 5 dizendo: vais adiante de mim e me segues, põe sobre mim a tua mão. Põe sobre mim a tua mão. No versículo 9 e 10, quando ele começa a falar sobre a sua criação e Deus o criando, o formando, ele termina no versículo 9 e 10 dizendo: mesmo ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu disse que por causa da enfermidade do mundo nós estamos sujeitos a fraturas. Mas preste atenção nisso, por causa da bondade, da proteção, da força de Deus, as fraturas não te destruíram. Mesmo que num mundo enfermo, eu e você lidamos em alguma fase, em algum momento da nossa história, com fraturas na nossa identidade. Sabe onde Deus estava? Deus estava estendendo sobre você a mão dele, para que você não fosse destruído, destruída. Deus não estava ocasionando a fratura.
Deus estava fazendo com que a fratura não te destruísse. Então, onde é que Deus estava quando eu fui fraturado? Deus estava com as mãos dele sobre você. Onde é que Deus estava quando eu fui traído, quando eu fui traída, quando eu fui difamado, quando eu fui maltratado, quando eu não tive afeto? Onde Deus estava? Deus estava com as mãos dele sobre você. Onde Deus estava? Deus estava com as mãos dele te guiando, te sustentando, te fortalecendo. Sabe quando você achou que não tinha força? Deus estava te fortalecendo. Enquanto você era fraturado, enquanto você era fraturada em sua identidade. Por isso que eu digo que para a gente ter cura na nossa identidade, reabilitação na identidade, a partir de Deus e a partir da minha cosmovisão, é a única maneira de você e de nós termos a nossa identidade reabilitada, é por Deus, mas é conhecendo quem Deus é. Davi, num determinado momento, ele diz: nem quando os dias estão escuros, ou quando eu tentei escurecer os meus dias, o Senhor se ausentou. Olha só o que diz o versículo 11 e 12. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Sabe o que eu vejo nesse texto? Deus falando comigo assim: sabe onde eu estava quando você estava na escuridão? Sabe onde eu estava quando você estava tentando se esconder, você estava tentando escurecer ainda mais a sua vida, a sua identidade? Eu estava com você. A minha mão estava sobre você. Eu sou a causa de você não ter sido destruído. Muda tudo, né? Muda tudo, porque eu não sei você, mas por algum tempo, eu acreditei que Deus estava em todos os lugares me vigiando, Deus estava em todos os lugares pronto a sair de trás da árvore quando eu fizesse alguma coisa errada, Deus estava em todos os lugares para me julgar, até conhecer o Evangelho. E aí o Salmo 139 faz outro sentido, porque mostra que Deus sempre esteve em todos os lugares para me proteger, para me fortalecer, para me guiar. Nem mesmo a escuridão da minha vida foi suficiente para espantá-lo, para se afastar de mim. Uma segunda pergunta nós precisamos fazer para entender então de reabilitação da nossa identidade, que é essa pergunta: o que Deus faz então para reabilitar a minha identidade fraturada? O que é que Deus faz? Pela vida de Jesus, Deus traz de volta a sua verdadeira história escrita por Ele. Pela vida de Jesus, Deus traz de volta a sua verdadeira história escrita por Ele. Olha só como é perigoso a gente ler e interpretar um versículo fora do seu contexto, né? Olha como é perigoso isso. Porque é verdade, a gente lê assim, ó, Davi escrevendo: tu me viste quando eu estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Fora de contexto, muitas pessoas ensinam que Deus escreveu a sua história, e como Deus escreveu a sua história, inclusive as fraturas da sua identidade foram escritas por Deus. Como Deus escreveu a sua história, então inclusive um acidente, a morte de alguém que você amou, inclusive um abuso, foi escrito por Deus. Bom, esse é um outro Deus, não é o Deus revelado nas Escrituras. Não é. Presta atenção nisso. Como é que Deus faz para reabilitar a nossa identidade? Quando nós nos rendemos ao Evangelho, você precisa prestar atenção nisso. Quando você se rende ao Evangelho, quando você se rende à boa notícia acerca de Jesus, é como se a sua verdadeira identidade fosse agora colocada diante de você. É como se a sua verdadeira história fosse agora colocada diante de você. Por quê? O que o nosso rompimento relacional com Deus gerou, criou, foi um embaçamento das nossas histórias.
Gênesis 3, quando a humanidade diz, Deus, daqui para frente, nós vamos escrever a nossa história. O que acontece é que há um embaçamento da história que Deus escreveu. A gente precisa entender o que Davi está escrevendo. Ele está dizendo assim, ó, os meus dias foram escritos, registrados, quando nenhum deles existia ainda. A referência que Davi está fazendo é de antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Gênesis 3, antes da queda. Deus escreveu a sua história antes da queda. Deus não escreveu a sua história depois do pecado, é antes. A criação da humanidade, ela vem antes da queda. Você já deu um desenho para uma criança? Você já deu um desenho muito bonito para uma criança? E aí você virou as costas, a criança rabiscou tudo e falou, desenho que eu fiz, todo borrado. É isso que a gente fez. É isso que a humanidade fez. Deus escreveu uma história perfeita, plena, para o ser humano viver. E quando entregou essa história nas mãos da humanidade, a humanidade borrou essa história. É isso que o pecado gera, esse é o rompimento que gera. Agora, como é que Deus vai reabilitar então essa história? Como Deus reabilita a nossa identidade fraturada? Nos entregando uma nova história agora escondida em Jesus. Então, quando Jesus vem, quando Ele é revelado, quando nós nos rendemos a Ele, é como se Deus pegasse a nossa história e nos entregasse de novo. Faz muito sentido ler esse texto assim. E aí você pergunta, mas como é que a gente sabe que isso é assim? A gente sabe que isso é assim por causa do versículo 17. O versículo 17, Davi diz assim, ó, como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito. É impossível enumerá-los. Davi está reconhecendo assim, o que o Senhor escreveu sobre mim, não dá nem para eu imaginar. O que Deus escreveu sobre você é precioso. A história que Deus escreveu sobre a sua história é maravilhosa, é plena. E a maneira de Deus te devolver essa história, na verdade, a maneira de você ter acesso a essa história é Jesus. É Jesus. Por isso, Paulo em Romanos, ele faz essa comparação entre Adão, aquele que rabiscou a história escrita por Deus, e Jesus, um outro Adão, o segundo Adão, aquele que traz de volta a nossa verdadeira história. E aí, a gente precisa então, a partir desse entendimento, perguntar, como é que eu faço para viver a minha vida a partir dessa identidade reabilitada em Jesus, e não a partir de uma identidade fraturada? O Evangelho, como eu disse, é essa renovação da minha identidade e da sua identidade. Fora de Jesus, irmãos e irmãs, a gente continua batendo cabeça. Fora do Evangelho, fora do ambiente do amor de Deus, da graça de Deus, da condução de Deus, do governo de Deus, a gente vai viver batendo cabeça. A gente vai viver de fratura em fratura. Agora, como é que eu faço para estabelecer essa nova vida, essa vida a partir de uma nova identidade, reabilitada, não mais que me faz me mover com base nos traumas, com base nos machucados, com base no passado, mas que faz me mover a partir dessa nova identidade, dessa nova vida? Como é que eu faço para experimentar essa história que Deus escreveu sobre mim e que, mediante Jesus, eu tenho ela de volta sobre a mesa? Como que a gente faz para viver isso? Eu amo o desfecho desse salmo, porque o desfecho desse salmo é Davi trazendo de volta as marcas da sua identidade fraturada. O desfecho do salmo é Davi falando assim, eu queria que morresse todos os meus inimigos. Deus, eu odeio todos que te odeiam. Acaso, Senhor, não devo odiar todos que te odeiam, não devo desprezar os que se opõem a ti? Sabe o que é isso aqui? Tem gente que pega esses versículos aqui para defender ódio contra quem não confessa a fé em Jesus. Só que sabe o que está acontecendo aqui? É Davi mostrando as marcas da sua identidade fraturada.
Tem gente que pega esse texto para defender isso. Nós temos que odiar quem odeia a Deus, nós temos que odiar quem não confessa a Deus, quem não reconhece Deus como Deus. Precisam ser os nossos inimigos. Se o Salmo terminasse aqui, a gente poderia até ter base para interpretar isso assim, mas o Salmo não termina assim. O Salmo termina assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. E é o pedido de Davi, ó: mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Ofende a Deus você odiar alguém. Ofende a Deus você odiar até mesmo aqueles que blasfemam contra Deus, que dizem não crer em Deus. Ofende a Deus. E Davi está pedindo para Deus: vê se há em mim alguma coisa que te ofende. Tudo que eu falei agora, Deus, se te ofende, então guia-me pelo caminho eterno. Grave isso. Tudo que ofende a Deus fratura a minha identidade. Tudo que ofende a Deus fratura a minha identidade. E Davi, com esse desfecho, mostra que ele encontra segurança no caminho que é traçado por Deus. Afinal de contas, ele constata que Deus tem a história escrita sobre ele. Ele confia nesse caminho ao ponto de perceber que o caminho seguro é esse, é o de Deus, não o dele. Não o que surge em sua mente, não o que surge em seu coração. Então você quer viver a vida a partir dessa identidade reabilitada em Jesus, a partir de hoje passa a confiar mais nos caminhos que Deus tem para você, do que naqueles que você acha que são os caminhos para você. Ou ainda aqueles que sofrem influência das fraturas, porque muitos sofrem. Onde é que estava Deus quando a minha identidade foi fraturada? Deus estava me socorrendo. Deus estava me dando força para prosseguir. Não. Deus não estava me fraturando. Ele estava fazendo com que as fraturas não acabassem comigo. É ali que Deus estava. O que é que Deus fez para me reabilitar? Ele me entregou a identidade de Jesus. Ele tirou de mim aquela identidade com aquela história toda borrocada e me entregou a identidade do Filho, de Jesus. E como é que eu faço para viver a partir dessa identidade reabilitada? Eu submeto os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas vontades ao Deus que tem o verdadeiro e seguro caminho para eu andar. Por muito tempo, eu insistia em olhar para o caráter de Deus, nessa confusão, e eu nunca encontrava um lugar seguro para minha identidade então ser reabilitada, até perceber que esse é o Deus das Escrituras, o único capaz de reabilitar a sua identidade. Eu queria terminar contando algo, talvez até alguém já tenha escutado eu falar sobre isso, mas foi uma situação que me marcou muito. Quando eu me mudei para São Paulo, para fazer o seminário e tudo mais, depois de alguns anos em São Paulo, a minha identidade venceu. Não sei se tem isso hoje, mas antes tinha, minha identidade venceu. E aí eu tive que renovar a identidade. E a minha identidade era identidade de adolescente do Rio, né? E aí eu fui em São Paulo, eu fui para renovar a identidade, eu descobri que eu tinha que tirar uma identidade nova. Eu ganhei um novo número de São Paulo, né? Lá do lugar lá que faz isso em São Paulo. E veio um novo número, imagina, né? A vida toda com um número decorado. E aí veio um novo número. E aí eu me lembro que quando eu me mudei de Campinas para Valinhos, onde eu pastoreei, eu fui também trocar agência bancária, essas coisas assim, saí de Campinas, fui para Valinhos. E aí eu estava com um gerente conversando, e aí ele foi me perguntando os dados, né? Eu tinha deixado
a xerox dos documentos, mas ele, ao invés de ver ali, ele foi me perguntando e digitando. E aí, chegou na identidade, ele perguntou minha identidade, eu falei a identidade antiga. Aí ele, por acaso, olhou pro papel e ele falou, ué, mas tem alguma coisa errada então. Aí eu falei, por quê? Como assim? Ele falou, não, é um outro número que está aqui. Aí eu falei, aí que eu me lembrei, eu falei, poxa, é verdade, cara, eu troquei de identidade, expliquei, ele falou, é assim mesmo, acontece aqui, dessa forma, tal. Aí ele falou comigo assim, só que é o seguinte, cara, esquece aquela identidade. Você precisa começar a andar com essa, decorar essa, senão você vai sempre passar esse aperto aí. E aí eu saí dali, eu lembro como se fosse hoje, isso já tem alguns anos. Quando eu entrei no carro, o Espírito trouxe ao meu coração assim, é assim que acontece. Quando você não se apossa da sua nova identidade em Jesus. Vira e mexe, você traz à tona aquela que não é mais sua. Jesus te deu uma nova. Você precisa decorar a nova, viver a partir da nova. Essa é a sua verdadeira identidade. Então, eu não sei quais foram as fraturas da sua identidade. Eu não sei o quanto elas foram traumáticas. O que eu sei é que Deus te trouxe aqui para que você entenda que Ele é a única e verdadeira saída para te dar cura e reabilitação, para que você não continue a se mover com base nas fraturas, mas para que você se mova a partir da reabilitação. Existe uma nova identidade em você. E essa nova identidade, ela te dá novas possibilidades de vida. Se você é alguém que não foi amado, a nova identidade diz que você é a pessoa mais amada do mundo. Se você é alguém que não foi aceito, aprovado, aprovada, a nova identidade diz, você é aprovado e aprovada porque você está em Jesus. Se você é alguém que sofreu, seja na infância, na adolescência, nessa confusão de se perceber quem você era, a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus estava pendurado naquela cruz, Ele estava levando sobre Ele as suas fraturas. Isaías vai dizer que é pelas fraturas de Jesus é que você é sarado, sarada, curado. Então eu queria trazer algumas dessas reflexões para a gente. Você já chegou a pensar que Deus havia te abandonado nos dias escuros da sua história? Você já pensou isso? Porque muitas pessoas falam que isso é assim. Então eu queria afirmar para você, não é assim. Esse não é o caráter de Deus. Não é. Nos dias escuros da sua história, Deus estava iluminando. Nos dias escuros da sua história, Deus estava te suportando. Nos dias do trauma, Deus estava te fortalecendo. Esse é o verdadeiro Deus. Segundo, as fraturas da sua identidade impedem você de prosseguir. Eu queria que você fosse honesto, honesta com essa reflexão. Porque isso é muito comum. Por exemplo, se você é alguém que na sua casa viu seu pai maltratar sua mãe. Se você é alguém que na sua casa viu seu pai não dar carinho para sua mãe. É muito comum você não dar carinho para sua esposa. É muito comum você nem conseguir receber carinho da sua esposa. Se você cresceu nesse ambiente de ausência, de afeto, de bondade. Então, Deus está dizendo para você, é hora de você entender que essa não é a sua história. É hora de você entender que a sua história é nova. É a história que eu escrevi para você. Ah, como é bom ouvir Deus falar, Pedro, eu tenho a história escrita sobre você.
Deus diz através do profeta que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Como é bom ouvir isso de Deus. E ele diz assim, ó, pensamentos de paz, de bondade, de plenitude. Jesus diz, eu vim para os que estão cansados, sobrecarregados, aliviar. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida, e vida plena, abundante. Eu não sei qual é a sua experiência com esse Deus, que é um negócio muito abstrato, dá para ser muito abstrato. Paulo em Colossenses vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Eu não vejo Jesus fraturar ninguém. Então como é bom a gente poder chegar diante de Deus com as fraturas da nossa identidade, sejam elas quais forem. E ouvir Deus falar assim, naquele dia, eu estava te sustentando. Você nem me conhecia, você nem sabia, mas eu estava te fortalecendo. Naquela ocasião, sabe aquele dia, aquela ocasião, que você foi maltratado, ferido, sabe aquele dia? Então não era eu. Na verdade, eu que estava te sustentando. Sabe? É bom ouvir Deus falar assim, sabe aquele dia que você foi tão marcado emocionalmente, tão fraturado. Então no dia que eu coloquei Jesus, o meu filho, numa cruz, é para que as feridas abertas nele curassem as suas feridas. Então, saia daqui hoje com essa oração em mente, Senhor, eu não quero mais ser guiado com base nas fraturas da minha identidade. Eu quero ser guiado com base na reabilitação da minha identidade. Eu quero ser guiado pela história que o Senhor, mediante Jesus, traz de volta. Essa é uma oração diária que eu faço. Senhor, qual é a história que o Senhor escreveu sobre mim? Deixa eu ter acesso a ela. Deixa eu acessá-la. Qual é a história que o Senhor tem para mim dentro do meu casamento, na criação dos meus filhos, dos meus relacionamentos? Qual é a história? Jesus trouxe ela de volta, então deixa eu viver ela. Eu quero viver ela. E por fim, eu preciso fazer essa pergunta, independente se você nasceu na igreja ou se você está começando a conhecer Jesus agora. Você já se rendeu a Jesus? Você já se rendeu a Jesus? Eu não estou perguntando se você tem decorado um monte de versículo bíblico, se você já leu a Bíblia. Não é isso. Se você já cantou no coral da igreja, se você já, enfim, crescia dentro de igreja. Não. Minha pergunta é, você já se rendeu a Jesus? Você já olhou para o que Jesus fez e pela fé tomou essa consciência de que o que Ele fez foi para me salvar, o que Ele fez foi para me reabilitar, o que Ele fez foi para me curar, o que Ele fez foi para que eu pudesse ter vida no lugar de morte. Só Ele é o caminho, é só pelo que Ele fez. Render a vida a Jesus tem a ver com isso. A partir de agora eu quero viver a minha vida, a minha história, me movendo, tomando decisões, reagindo, agindo, a partir de Jesus, a partir da vida que nasce em Jesus. Por isso que a expressão utilizada para isso é um novo nascimento. Se eu quero nascer de novo, Jesus. Porque quando a gente nasce de novo, existe um rompimento com as fraturas. E a gente acessa uma nova história. É isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer... Ele não quer assim, fazer um curativo nos seus traumas. Ele quer curar os seus traumas. Deus não é um paliativo. Ele é definitivo. Ele define. Com isso eu, inclusive, estou dizendo que se você percebe que você tem traumas profundos na sua identidade, compreendendo tudo isso, busca ajuda.
Busca ajuda. Busca ajuda mas tem que ser bom. Tem que ser um bom psicólogo, psicóloga, psicanalista. A gente tem uma boa psicanalista aqui, difícil é achar a gente. Tem que ser alguém que tem essa mesma cosmovisão, senão vai te traumatizar mais do que curar. Mas se você percebe isso, a terapia de Deus passa por essa interação. Mais uma vez, eu falei sobre isso semana passada, tem ambiente de vulnerabilidade. Porque nesses ambientes a nossa identidade ela vai sendo curada. Nós vamos recebendo essa nova identidade de Jesus. Não tenha medo disso não. Não tenha medo de se expor no seu grupo de vida à mesa. Não tenha medo. Abrir o coração assim. Hoje eu estou assim. Há muito tempo eu sou assim e estou assim. Orem por mim. Tiago vai dizer na sua carta que muito vale a oração de um justo. De alguém que foi justificado em Jesus. Eu quero orar por você. Por você que está aqui, por você que está na sua casa. Eu disse e eu creio de todo o meu coração que Deus tem, a partir dessa série, um marco na minha história e na sua história. Um rompimento, um antes e um depois. Eu creio nisso de todo o meu coração. E a gente não podia iniciar sem falar de onde vem a reabilitação, entendendo quem Deus é. Se alguém falar com você assim, você sofreu um trauma, alguém vir com aquela conversa assim, mas Deus sabe todas as coisas. Para com isso. Mas Deus quis fosse assim. Quis nada. Isso aí é um mundo enfermo. Isso aí é reflexo da queda. Isso não é o caráter de Deus. O caráter de Deus é reabilitar, é curar. Deus não brinca. Deixa eu fazer um negócio ruim para ele então me perceber, e aí eu vou e apareço, olha, eu sou a solução. Não, esse não é Deus. Então vamos juntos conhecer quem Deus é. Vamos juntos deixar Deus colocar diante de nós a história que Ele escreveu sobre você, sobre mim. Vamos juntos viver diariamente a partir da nossa identidade reabilitada. Jesus, muito obrigado porque o que o Senhor fez, o que você fez naquela cruz, nos redime. Obrigado porque o que você fez naquela cruz traz cura, traz terapia, traz reconstrução, reconstituição dos nossos traumas, das fraturas da nossa alma, da nossa identidade, Senhor. Jesus, muito obrigado, porque naquele dia em que eu fui traumatizado, naquele dia em que a minha identidade sofreu traumas, muito obrigado porque no dia da história de cada um aqui, em que na sua identidade existiram traumas, obrigado porque o Senhor estava com a gente. Mesmo a gente não percebendo, o Senhor foi a nossa força, o nosso sustento. O Senhor estendeu sobre nós a sua mão. E obrigado, Jesus, porque pelas suas feridas nós somos sarados. Pelas suas chagas, os seus traumas naquele dia, naquela cruz, pelo que fizeram com você e você deixou, por amor a nós somos curados, nós somos sarados. Que essa realidade extraordinária encontre traumas, fraturas e identidades aqui hoje, para que em nome de Jesus, pessoas aqui nessa noite parem de se mover com base nas suas fraturas e passem a se mover com base na reabilitação que vem de Jesus. Um bom Pai é quem o Senhor é. É quem o Senhor é. Nós ouvimos muitas histórias de quem o Senhor é, mas como é bom recebermos a revelação de quem verdadeiramente o Senhor é. Espírito Santo, ative em nós essa percepção da realidade de quem Deus é.
e de quem nós somos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.